Nessa primeira questão da Unicamp de São Paulo, uma questão discursiva, as curvas de fusão da substância A e B estão representadas no gráfico. Então, observe no gráfico que você tem uma curva de fusão. Então, logicamente, se você tem a curva de fusão, você tem o estado sólido, o estado líquido. Essa parte do gráfico onde a temperatura é constante é a fusão, né, da substância A e da substância B. Item A. Quais as temperaturas de fusão da substância A e B? Então, ele quer saber a temperatura de fusão da substância A e da substância B. Então, se você perceber, o gráfico ele já te diz a temperatura de fusão, que é essa parte constante do gráfico. Basta você, aluno, entender disso e puxar, tá ok? A continuação da linha aqui constante para ver em que valor fica. Então, perceba que fica exatamente nesse meio aqui, ó, que não tem número, mas, logicamente, se fica entre 60 e 80, bem no meio, esse aqui é o valor de 70. Então, você tem 70 graus Celsius para a substância A. Já para a substância B, você faz a mesma coisa, puxa aqui, você vai ter exatamente esse valor aqui no meio, ó, entre o 40 e o 60, que nesse caso o valor é de 50. Então, você tem o ponto de fusão de A e o ponto de fusão de B. Então, faça a resolução, você responde, né? Ponto de fusão de A, 70 graus Celsius. Ponto de fusão de B, 50 graus Celsius, ok? Então, a letra A é uma questão bem fácil, apenas análise de gráfico. Já a substância, o item B, né? O item B, é só prestar atenção na leitura que ele já dá uma pista na própria questão. A e B misturadas em certa proporção formam uma solução sólida eutética. Então, se você misturar o A e o B, forma uma mistura sólida eutética. Lembra o que é uma mistura eutética? Nós já estudamos. Uma mistura eutética é aquela mistura que se funde a uma temperatura constante, numa única temperatura. Que se funde em uma temperatura intermediária. Olha, isso aqui é muito importante. Quer dizer, é uma coisa que, na realidade, se você raciocinar, ela já é lógica, né? Acontecer isso. Mas que a própria questão, ela já te dá, já te entrega isso de bandeja. Que se funde em uma temperatura intermediária as de A e B puras. Em que intervalo estará o ponto de fusão da solução eutética? Então, ele quer saber em que intervalo vai ser o ponto de fusão. Porque intervalo, justamente porque você não pode saber o valor exato, né? Ele não falou a proporção, não falou nada. Ele só falou que mistura A e B. Então, não tem como você saber o valor exato. Mas você sabe que é um único valor, porque é uma mistura eutética. A temperatura de fusão ela é constante, né? E ele diz que se funde uma temperatura intermediária. Então, logicamente, se você tem o ponto de fusão de A de 70 e o ponto de fusão de B de 50, então o ponto de fusão dessa mistura eutética vai estar no intervalo de 50 até 70, né? Porque o de A é 70 e o de B é 50. Não pode ser abaixo de 50, porque o B é 50, valor menor, e A é 70. Como você vai misturar o A e o B, vai ser entre 50 e 70. Então, seria esta a resposta do item B. Então, você tem aqui o item B, né, respondendo. Logicamente, a mistura eutética dessas duas substâncias apresenta um ponto de fusão intermediário entre os pontos de fusão das duas substâncias. Assim sendo, o ponto de fusão da mistura eutética estará entre 50 e 70. Então, a resposta seria essa, entre 50 e 70. Esse é o intervalo. Então, você tem a letra A e a letra B respondidas. Uma questão discursiva